Bom, está dando a hora de começarmos. Bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para dar mais um passo nessa caminhada de conhecimento, crescimento, em direção a essa identificação que a gente se propôs semana passada, iniciamos, como dissemos, na realização das nossas potencialidades, descobrir e pôr em prática isso que a gente discutiu, que se propõe a estar aqui hoje. E perguntamos sempre, né, a cada reunião, fazemos essa pergunta para nós mesmos e a todos: como vai você? E a gente costuma responder: cada vez melhor. Por que cada vez melhor? Porque eu posso escolher e buscar ser melhor. Eu escolhi estar aqui hoje, eu escolhi adentrar esse caminho do conhecimento. Para quê? Para crescimento, para estar melhor comigo, nas relações. E outra perguntinha que a gente faz: que dia é hoje? A gente responde: é o primeiro dia da minha nova vida. Por que assim, nova vida? O que é isso, né? Porque nesse dia, aqui, agora, eu posso estar diante do novo, que se apresenta. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou disposta a experimentar esse novo, esse renovo. Nessa noite, a gente terá aqui, continuando o nosso curso, teremos a Ana, que fará a espiritualidade para a gente, espiritualidade pluralista. Se somos pessoas plurais, a espiritualidade não poderia ser diferente, ela é pluralista. Cada um tem a sua, e a espiritualidade é um dos pilares do amor exigente, como foi dito desde o princípio. Espiritualidade como algo que nos toca, nos sensibiliza, tanto na transcendência como na convivência, nas relações, no mundo. E aí depois teremos Cristina, que nos trará o segundo princípio, os princípios básicos, um dos princípios básicos, e o segundo princípio ético. Que possamos aproveitar esse momento, apresentar este momento, saiu uma foto aqui, bom, apresentar esse momento, estou feliz que os participantes estão entrando, estamos todos juntos novamente, que possamos aproveitar ao máximo. Uma boa noite, um bom encontro para nós hoje. Comecemos. Boa noite. Eu sou Ana Maria e vou fazer espiritualidade, como a Inês falou. Vou ler um conto da Laís Ribeiro, que é uma autora brasileira, paulista, e muito atuante, jovem ainda. Um conto que fala: um morcego perdido é só um morcego perdido. Era meia-noite. Eu escovei os dentes, morrendo de preguiça, quase dormindo em pé. Quando abri a porta do banheiro, vi uma coisa preta voando dentro do quarto. O sono e a preguiça desapareceram na hora. O susto com aquele troço voador botou o coração aos pulos. Fechei a porta. A imaginação ocupou um lugar nobre no roteiro do terror que se seguiu. Passarinho? Não. Borboleta gigante? Difícil. Morcego? Sim. Não, é um Drácula. Pensei em gritar por socorro e o horário não colaborava. O único que poderia me ajudar estava no videogame do outro lado da casa. Garanti que a porta do banheiro ficasse bem trancada. Afinal, havia um ser capaz de qualquer coisa do outro lado. Nem o celular estava comigo para pesquisar no Google uma solução. Me lembrei dos filmes em que as pessoas escapam do perigo pela janela. Me lamentei.
ter 2 janelas inúteis para o meu tamanho. Encostei o ouvido na porta para tentar identificar o que aquele Drácula estava planejando. Pude escutar ele se batendo entre as paredes, encurralado como eu. Sentei no chão do banheiro e comecei a pensar firme no meu filho, tentando um contato telepático. Nada. Comecei a revirar os armários na busca de algum amuleto para exorcizar o perigo e nem a tesoura, que costumava ficar em uma das gavetas, estava lá. O que poderia servir? Escova de cabelo? Não. Vidro de perfume, shampoo, creme, sabonete? Nada. Bola de algodão? Não. Um inseticida, esse sim. Um secador de cabelo? Sim. Peguei o Baygon e o secador de cabelo. Liguei uma extensão que a arrumadeira esqueceu, graças a Deus, dentro desse armário. Ensaiei a minha pontaria no tubo de pasta de dente. Tinha comigo boas armas, mas eu precisava agora de uma armadura. Cobri a cabeça com a toalha de banho e fui destrancar a porta. O Drácula aumentou de tamanho. Perdi a noção do tempo que eu fiquei com o secador ligado na velocidade máxima enquanto tomava coragem para enfrentar aquele ser. Antes que eu começasse a considerar uma noite inteira dentro do banheiro, abri uma fresta mínima na porta. Não avistei o inimigo. Aumentei o suficiente para posicionar de novo o secador, o Baygon, e disparei. Detonei uma lata inteira de inseticida, com um impulso extra do vendaval do secador. Quase me intoxiquei. O Drácula foi mais rápido. Saiu pela porta do quarto em direção à sala. Eu voei para o lado oposto, atrás do meu filho. Demorou para ele acreditar que tinha um Drácula solto dentro de casa. Quando eu finalmente consegui convencê-lo, achei que seríamos 2 medrosos, escondidos do monstro. E foi aí que o inesperado aconteceu. Mais surpreendente que um morcego no quarto, em plena São Paulo capital, foi a reação dele. Acendeu todas as luzes, enfrentou de mãos limpas alguns sobrevoos daquele Drácula e conduziu com toda a calma o morcego para fora. Não me lembrava do menino ser tão eficiente nem com a barata. Na minha imaginação, o morcego ganhou o contorno daqueles medos que não existem. Meu filho viu um morcego apavorado que entrou em casa e tomou atitude. Quantas vezes você frente a frente com o morcego? Quase nunca, né? Mas é um bicho associado à história mal-assombrada e de causar arrepios. Assim como o morcego que apareceu no meu quarto, há situações que a gente não conhece podem, em primeiro momento, despertar um medo muito grande, que ao invés de agirmos para resolver, nos encolhemos. Antes de se apavorar e sofrer, examine a verdadeira dimensão do problema. De tudo o que acontece, apenas 15% é um sofrimento que não se pode evitar. Os outros 85%, a gente é que cria. Então, é um conto bem interessante e bem atual, né, gente? Falando de morcego. Então, bem interessante, bem atual. E um conto para a gente ficar pensando nesses problemas que nos aparecem de repente e a dimensão que damos a eles, né? E às vezes, quando nós pensamos que os nossos filhos, irmãos, sobrinhos que estão conosco na caminhada, né? Nós não estamos esperando nada, eles têm uma potencialidade tão grande que a gente não está nem vendo, e que eles têm uma ação muito diferente daquilo que a gente imaginava, muitas vezes muito valiosa e benéfica. Né? Então, ficamos com esse conto para a gente pensar, para a gente refletir, quando a gente vê um problema novo e a gente não dá essa dimensão toda, ao invés de pensar na solução. Então, agora eu passo para a minha amiga Cristina para fazer o nosso princípio. Pensem no morcego.
Microfone fechado. Boa noite. Nós realmente precisamos de pensar no morcego, né? Acabou nos dando aí uma lição que tem a ver com um pouco do que nós... Tem a ver com muitas coisas, mas também com o princípio dessa semana. Mas antes de entrar no nosso princípio, vamos pensar um pouco no princípio da semana passada, o nosso primeiro princípio, as raízes culturais, né? Esse nosso primeiro princípio foi um princípio que a Inês trouxe para nós, uma reflexão das nossas raízes pessoais, dos outros com quem convivemos e da sociedade, né? E aí a gente também viu assim que marca, né, essas raízes deixaram em mim. Quais são as mensagens, as cobranças que essas raízes fazem para os meus diversos papéis? O meu papel de mãe, de pai, de amiga, de irmã, de profissional. Quais são essas mensagens? Quais são essas cobranças, né? E para nós começarmos a entrar no nosso princípio, eu pergunto, qual foi o modelo de pai, de mãe que nós tivemos nas nossas raízes? Esse modelo fez com que nós quiséssemos fazer totalmente diferente? Ou esse modelo está fazendo com que a gente repita muitas coisas? Não é porque vieram dos nossos pais que precisam de ser repetidos. Evidentemente que também foi apontado para a Inês que tem coisas que nós temos que preservar, né? Que foi uma pena a gente ter jogado fora. Mas tem outros que a gente não deveria preservar, a gente já devia ter deixado de lado, né? Então, a gente precisa de pensar um pouco nisso, né? O que eu estou... Como eu estou desenvolvendo o meu papel de mãe e o meu papel de pai, tá? Então, gente, nessa segunda semana, nós vamos trabalhar o nosso segundo princípio. Os pais também são gente. É muito interessante, nesses 6 primeiros princípios, que são princípios de autoconhecimento, eu considero as raízes culturais o mais importante, porque ele é um princípio que nos identifica e vai nos ajudar nesse processo de nos conhecermos, até, inclusive, de saber e de descobrir, logo em seguida, que nós somos gente. Olha só, nós precisamos de um princípio que nos fale que nós somos humanos. Esse é um princípio humanizador, né? Por quê? Porque os pais, eles acabam nessa cobrança que tem na sociedade, nessa mensagem que se repete, né? Que nós recebemos da sociedade, de onipotência, de onipresença, é quase que um deus, é até mais que um super-herói. Né? São pais que tudo vai fazer. É um pai que não erra, é um pai poderoso, é um pai de sucesso, mãe, né? De sucesso, que tem que dar conta de tudo. Então, é uma quantidade de cobrança muito grande, principalmente numa sociedade que está vivendo uma porção de dificuldades, nós estamos com muitos problemas. Sabemos também que muitas famílias da mãe com seus filhos, né? Tem muitas mulheres sendo mãe e pai, né?
tem muitas que estão separadas e que o pai tem uma participação, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que dão conta sozinha da família, né? E aí fica uma cobrança muito grande. E ela precisa de descobrir, tanto a mãe, quanto o pai, quanto qualquer pessoa, que nós somos gente. E aí essa tirinha, ela é muito, muito interessante, porque, na verdade, olha só, ninguém nasce pai ou mãe, né? Todo mundo nasce gente. E aí, ela está falando aqui, pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém, né? Isso é bom para ver que realmente, assim, não tem uma receita, ninguém nasceu pronto, né? Nós não nascemos prontos, nós nascemos pai e mãe. Eu estou querendo tirar, acho que eu consegui. Bom, e aí eu pergunto, você se encontra em qual desses tipos? Você é uma mãe servidora, um pai servidor? Você é um pai autossuficiente, uma mãe autossuficiente? Ou somos pais de aparência? Em que lugar você se encontra? Os pais servidores. Quem são os pais servidores? Os pais servidores são aqueles que atendem os desejos do filho a todo custo, né? É aquele pai, aquela mãe, principalmente mãe, né? Isso é muito típico das mães, que faz tudo. Você começa fazendo tudo com a criança pequena. Realmente, você tem que dar comida na boca, você tem que trocar, você tem que dar banho, né? Só que a criança vai crescendo. E aí, essas coisas que você faz, elas vão diminuindo e você vai dando liberdade para essa criança e autonomia. Você vai estimulando a autonomia para essa criança. E uma mãe servidora, o que ela vai fazer? Ela não vai dar essa autonomia, ela vai continuar servindo, ela vai continuar atendendo a todos os desejos. Ela vai ser aquela mãe que arruma o prato do filho e da filha até adulto, né? Sempre que estiver na presença dela, é ela que arruma o prato. E se esse filho casa e a mulher não arruma o prato, ela ainda vai falar mal da nora que não trata o filho da mesma forma. Então, assim, ela está ali servindo, fazendo todos os desejos. Então, o centro da vida se resume a quem? Se resume ao filho, se resume à filha. Ela, enquanto pessoa, ou o próprio pai, enquanto pessoa, não existe. O bem-estar do filho sempre vai se sobrepor, né? Não importa se está doente, não importa se está cansada, vai dar um jeito e vai fazer tudo para esse filho, vai fazer tudo para essa filha, né? E quais eu andei... E qual a consequência disso? A consequência disso é que os pais se tornam uma fonte inesgotável de recursos, né? Eles se tornam uma pessoa que não tem fim, não tem fim, é um poço sem fundo, e isso é uma mentira, né? Que nós sabemos que a fonte é esgotável. E isso nós vamos ver semana que vem com a Ana, quando ela nos trouxer o terceiro princípio, que os recursos são limitados. Porque são limitados, né? Então, essa mãe, esse pai, eles não são fonte inesgotável de recurso, né? E fica aquela cultura dos direitos sem obrigação. Os filhos não têm, as obrigações não existem, só direito, né? E não vai ser estimulado nessa pessoa o quê? A partilha. Então, a não partilha é o que predomina. São pessoas egocêntricas, que não conseguem pensar no bem comum,
que é um outro princípio que a gente vai trabalhar, que é o 10º princípio, que é a cooperação. Então, não tem essa capacidade de vamos partilhar, vamos dividir, vamos fazer o que é melhor para o bem comum da casa. Não foi estimulado. Então, vocês percebem que esses pais servidores não vão estimular a autonomia, não vão estimular que essa pessoa se torne adulta. E os pais autossuficientes? Os pais autossuficientes são aqueles que fazem tudo sozinho, não pede ajuda, né? Ele não demonstra nenhuma fragilidade. É aquela pessoa que... vocês já viram, eu não sei quem se identifica com esse tipo, né, de autossuficiente, é aquele que não deixa o filho fazer nada, porque não vai fazer direito mesmo. Não vai fazer direito, não vai fazer no tempo que eu quero, não vai fazer na hora que eu quero, então eu faço, porque tem que ser do meu jeito, né? Então, desde pequena, em vez de deixar a criança ir fazendo as coisas, não faz tão bem, não faz certo, não tem importância, mas isso precisa de ser estimulado? Não. O pai autossuficiente, a mãe autossuficiente, ela faz sozinho, ela não pede ajuda, ela não demonstra nenhuma fragilidade, ela aguenta tudo. Ela domina a situação, tem uma opinião fechada. É o tempo dela, a verdade dela e pronto. E entende de tudo e não costuma voltar atrás. É uma pessoa que tem uma autovalorização muito grande. Qual é a consequência desses pais autossuficientes? Os pais se valorizam demais e não aceitam as fraquezas do filho, ou não aceita a fraqueza do parceiro, né? Porque isso é um problema que não acontece só na relação com o filho, acontece na relação com os parceiros também, né? Você acaba sendo muito dura, porque se eu sou autossuficiente, se eu sou uma pessoa que consigo, que aguento, o outro tem que aguentar, o outro tem que fazer igual ao que eu estou, ao que eu faço, ao que eu acredito como certo, né? Exige competência, mas não valorizam e não incentivam iniciativas do filho ou do parceiro, tá? Porque nunca vai atender. Só vai atender se for dentro daquilo que é da opinião da mãe e do pai autossuficiente. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma sobrecarga e vai ter uma frustração, porque esses filhos, esse parceiro, essa parceira, não vai corresponder à sua expectativa, né? Então, vai se frustrar, né? Vai ficar uma pessoa infeliz, tipo, eu fiz tudo, eu dei de tudo, eu aguentei tudo, e olha só, né? Não tenho nada em troca daquilo que eu considero fundamental dentro do que eu preguei. São filhos altamente dependentes dos pais, lógico, eles não foram valorizados, a autoestima deles está lá embaixo, porque não tem valor, nada do que ele faz tem valor, ele também não amadurece, ele também vai ser infantil, então ele vai ser infantil, ele vai ser inseguro, né? Isso, e, consequentemente, dependente dos pais. Vamos parar e pensar na nossa sociedade hoje, tirando que nós temos questões econômicas aí que estão complicadas, quantos pais, quantos avós estão sustentando ou participando de uma forma importante na manutenção da casa dos seus filhos e na educação dos netos, e às vezes até cuidando e na alimentação desses netos e netas também, né? E o que acontece com esses pais autossuficientes?
eles murmuram e reclamam o tempo inteiro. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Mas ele não se dá conta que foi ele querendo dar conta de tudo que tem como produto isso, né? Para mudar isso, nós que estamos aqui no Amor Exigente, temos essa ajuda, e temos esse momento de reflexão para nós pensarmos nessas mudanças. Evidente que o Amor Exigente, ele nos traz uma proposta muito boa. Não quer dizer que a gente sai fazendo e assina um passe de mágica, não é. São coisas que nós vamos fazendo, vamos amadurecendo, em alguns momentos a gente vai recaindo nessas atitudes, mas pelo menos a gente acorda, a gente analisa em que lugar eu estou e começa a perceber o que eu preciso de mudar, mesmo que fique muito difícil a mudança. O que é, né? O Amor Exigente fala uma coisa muito importante. Nada muda se eu não mudar. E os pais de aparência? Os pais de aparência são pais que não demonstram a realidade para os filhos para poupá-los. Então, não conversam com os filhos que, por exemplo, têm uma doença na família, uma doença grave. Não falam para os filhos que os pais estão perto de se divorciarem, não fala para os filhos que a situação econômica está um caos. Então, assim, não traz os filhos para a realidade que é a realidade daquela família. Está sempre querendo poupar. Fazem sacrifícios materiais desnecessários para dar o que não podem para os filhos, que vivem de aparência. O colega vai para a Disney? Não, meu filho vai para a Disney também, minha filha vai para a Disney também. Tem essa roupa, tem isso, tem aquilo? Não, vai ter. Então, assim, tem um brinquedo, não precisa de tanto brinquedo. Não, mas as outras crianças têm. É caro? Não, mas eu vou dar também. Tem que fazer a mesma coisa, tem que mostrar que a minha situação é a mesma ou melhor do que dos colegas e amigos dos filhos. Não deixam os filhos participarem dos problemas ou soluções financeiras. Assim, não deixa. Como não demonstra a realidade, também não deixa, se deixa também saber do problema, não deixa eles participarem das soluções, né? E às vezes os pais podem se surpreender com o que o filho, a filha pode colocar. Você pode se surpreender, né? As consequências. Enquanto os filhos são pequenos, isso vai funcionando, não tem grandes problemas. À medida que vão crescendo, isso começa a ser um complicador. Porque vai se tornando o quê? Uma bola de neve. Não dá para manter a aparência por muito tempo. Em algum momento, a imagem vai desmoronar. E na hora que essa imagem desmorona, vem o quê? Vem a frustração, vem a insegurança. Porque quando os filhos crescem, eles percebem que tem um desequilíbrio aí, né? Eles vão perceber que entre a imagem que é projetada, né? A imagem de poder projetada e a realidade concreta, tem uma diferença importante. E essa diferença importante vai levar à frustração e vai levar à insegurança. Tipo assim, fui enganada a minha vida inteira. A minha vida é uma mentira, né? Perde a confiança, né? Mais uma vez, não vai ajudar no processo de amadurecimento desses filhos. Bom, e aí? Os pais super-heróis, né? Os pais super-heróis, aqueles bem poderosos, como vocês estão vendo aí, Super-Homem, né? Batman, Mulher Maravilha. Esses pais super-heróis, eles podem tudo, suprir tudo sem precisar de nada em troca. Ele faz, ele é poderoso, né? Ele super protege e ele decide pelos filhos. E não se dá conta que essa super proteção, novamente, vai tornar o quê?
aquela pessoa, um adolescente, um jovem, um adulto, o quê? Inseguro. Vai deixar um adolescente com muita dificuldade para amadurecer e um jovem muito imaturo. Hoje nós vivemos numa sociedade em que os jovens estão muito imaturos, né? Assim, além da imaturidade, essa superproteção faz com que esses filhos não aprendam a lidar com a adversidade. Então, muitas vezes, a capacidade deles de serem resilientes fica complicado. E aí costuma sucumbir muito quando os problemas começam a acontecer, né? Aí vem a depressão, né? Vem os problemas próprios de quem não consegue lidar com a adversidade. Bom, o super-herói, ele só vive para ajudar o outro, mesmo fingindo que ele não precisa de nada, né? Então, eles acabam sendo pessoas muito insanas, porque o super-herói tem muito essa característica, né? Ele omite os sentimentos dele, ele nega as suas próprias necessidades, né? Então, ele é um ser superior a isso tudo. Entretanto, se tiver qualquer deslize, ele vai ficar com muita culpa, né? Ele vai ficar com muita culpa, vai ter uma tristeza e um desapontamento muito grande. Por quê? Porque não é permitido a um super-herói falhar, né? Ele tem sempre que ganhar, ele tem que ser vitorioso. Além disso, se como nós não somos gente, qual mal ia ser o banco dos nossos filhos? Que é o que tem acontecido muito, né? Sermos banco dos nossos filhos. Os filhos crescem rapidamente e a gente quer o controle de todas as mudanças de cada fase, né? A gente fica aí querendo dar conta de tudo isso, querendo controlar cada fase. E não dá, gente. Foge, escapa, por entre os nossos dedos. Quanto mais nós quisermos controlar, mais escapam. Vocês sabem bem disso, de pessoas que controlam o filho na escola, leva, busca, faz isso, faz aquilo, vai descobrir, arrumou um jeito de faltar aula, arrumou um jeito de namorar escondido, daqui a pouco aparece a gravidez, daqui a pouco está descobrindo que está experimentando álcool, está fazendo coisas assim. Por quê? Porque você está ali tentando controlar e a coisa está escapando. O medo e a ansiedade acompanham os nossos relacionamentos com os nossos filhos. É bem comum em nós, pais, termos medo do que vai acontecer e ficarmos ansiosos, né? Com os nossos filhos, com o que vai ser da vida desses nossos filhos. Só que a gente precisa de entregar esses filhos, eles não são nossos, né? Mas esse é um exercício muito difícil. E muitas vezes essa ansiedade e esse medo atrapalha muito o desenvolvimento desse filho, acaba deixando esse filho, essa filha insegura e medrosa, né? Pessoas inseguras e pessoas medrosas. Uma outra questão que é muito importante é que a gente centra a nossa vida no papel de pais, né? E a gente perde a dimensão dos outros papéis. Nós perdemos a nossa identidade, né? Vocês já viram? O que eu sou? Eu sou a mãe da Maria Joana. Eu não sou Cristina, você acaba sendo a mãe, a sua vida está em função do seu filho, da sua filha. Você perde a sua identidade de indivíduo,
de cônjuge, de profissional, de filha, porque pai e mãe foi filha também, é filha também, é amiga, é amigo. Então, assim, a gente perde essa identidade. Isso é uma questão que a gente precisa de pensar. Muitas vezes nós nos sentimos totalmente cansados, lógico, com esse tipo de vida que nós vivemos, com essa demanda que nós temos, ainda esse papel tão centrado e tão voltado para o outro, querendo dar conta de fazer tudo, sendo tudo, como diz Bernadette num dos slides lá, sendo até GPS do filho, né? É enfermeira, é professora, é motorista, é cozinheira, é tudo. E isso realmente vai exaurir essa mãe, principalmente a mãe, né, gente? Não tem dúvida. Não quer passar. Clica dentro do slide, Cris, dá um clique. Estou dando. Parou. Não quer... passou. Passou. Bom, e aí, pais também são gente, não é isso que nós estamos trabalhando aqui? Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos de nos aceitar como seres humanos falhos. Nós somos falhos, gente, nós somos gente. Nós temos atributos bons e outros nem tão bons assim. Faz parte. Nós temos coisinha que a gente quer esconder, mas ele está aqui, faz parte de nós, e nós precisamos de aceitar isso. Temos sentimentos, alguns elogiáveis e outros mesquinhos. Somos gente. Não precisa de ter medo, nem vergonha, nem achar que vai para o inferno por causa disso. Nós somos gente, o ser humano é isso. Não temos que dominar todos os assuntos e não temos que dominar todas as pessoas de nosso convívio. Nós somos gente. Vamos ter uma vida mais voltada para isso, ser gente. E esse slide, eu vi numa das apresentações de Bernadette, eu gostei muito, que é eu sou gente. Ser gente é ser pessoa plena, digna e respeitada, principalmente por si mesmo. Lógico, eu só vou ser gente se eu me respeito. Se eu me respeito enquanto pessoa, eu com certeza vou estar me sentindo plena e digna. A dignidade é uma coisa que eu tenho que preservar. Quando eu sou subserviente, eu perdi a minha dignidade, porque eu me perdi. Né? Eu me perdi de mim. Né? A gente precisa de resgatar a nossa autoconfiança. E quando eu sou gente, quando eu assumo que eu sou gente, eu resgato a minha autoconfiança, certo? Bom, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, gente, primeiro, eu vou fazer isso olhando... passei. Olhando primeiro para mim, né? Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que... Ai, meu Deus, o dedo nervoso, hein? Eu tenho que primeiro olhar para mim. Eu preciso de olhar para mim, para eu saber que eu sou essa pessoa que tem fragilidade, que tem medo, sem perder a minha capacidade de me comover, de sentir dor, de tristeza, de raiva, por eu ser gente. Então, eu preciso de me reconhecer nesse lugar. Eu preciso falar de maneira clara o que me incomoda, o que me agrada, né? O que eu não posso fazer e o que eu posso fazer. Eu tenho que falar claramente, porque tem que parar de esconder as coisas, né? Eu tenho o direito de dizer, agora não posso, agora não quero. Ou simplesmente dizer não. Não e pronto, sem muita explicação, né?
eu tenho que conseguir me colocar, né? Eu preciso me colocar de verdade. Quando dizemos claramente, de maneira segura e amorosa, essas coisas, o que eu penso, né? O que eu quero, o que eu acho para os nossos filhos, a ideia de superpais que permitimos que eles criassem vai acabar, né? E vai nascer quem? Vai nascer os verdadeiros pais. Pais que percebem que somos gente, que os filhos são gente, que os pais são gente, e que eles estão fazendo o melhor para eles e para a família, né? Porque vai haver esse respeito. Se eu começo a me respeitar, automaticamente eu vou respeitar o outro, né? E aí, lembrando da máxima, nada muda se eu não mudar, certo? Bom, e aí tem uma história bem interessante, que essa é uma história do Neubi, que foi um voluntário muito importante no Amor Exigente, que ele conta que ele se deu conta num determinado momento, quando ele foi pedir uma pizza, acho que muitas pessoas que estão aqui conhecem essa história, ele viu que ele nunca era o sabor que ele gostava, ele sempre comia o sabor dos filhos, o dele estava sempre de fora. E aí, num determinado momento, ele falou, não, o sabor é o que eu quero, vai ter o meu sabor aqui hoje. E aí ele passa a pedir o sabor, né? E aí pergunto, qual o sabor da pizza que cada um aqui está pedindo? Por exemplo, na minha casa, se vier essa pizza aqui, realmente não é a minha. Eu não sou de pizza calabresa, né? Então não pode. Então, assim, nessa família, será que a pizza que veio aqui era a pizza que o pai gosta, que a mãe gosta, ou os sabores foram sabores dos filhos apenas? É uma coisinha boba, né? Mas acontece isso, e você acaba se perdendo, porque daqui a pouco você começa a perceber que você não escolhe o lugar que você quer ir, você não escolhe o lugar que vai sentar quando você vai a um restaurante, você não escolhe o lugar que você quer ficar quando você vai à praia, você começa a ir abrindo mão do sabor, daquilo que você gosta, abrindo mão dos lugares, abrindo mão, né? E quando você vai abrindo mão, você vai se perdendo desse lugar de ser gente, né? Bom, e aí, pensando um pouco na questão do ser gente, quando eu começo a me dar conta desse ser gente, a minha espiritualidade ela acaba melhorando. Por quê? Porque eu saio daquele plano de super-herói, eu saio daquele plano da onipotência, da onisciência e onipresença, e eu parto para um lugar de humana, né? De humana que não dá. Como é que está escrito aqui? Sair do papel de superpoder nos remete a crer que nem tudo ou nada está sobre o nosso controle. Então, quando eu entro nesse lugar de humano, eu vejo isso. As coisas não estão sobre o meu total controle. Eu tenho governabilidade na minha vida sobre algumas coisas, principalmente aquelas que me cabem, né? Eu não tenho controle sobre a vida do outro, eu não tenho governabilidade sobre a vida do outro. Você tem algumas coisas em termos de disciplina, de casa, de regras, a casa, isso é evidente, você tem, mas você não vai ter esse controle sempre. Filhos não vão ser exatamente aquilo que você quer e do jeito que você quer.
Então, na hora que você se descobre gente, você começa a ter muito claro isso, né? Que as coisas não estão sob o seu total controle. Você, então, fica o quê? Humilde, vem a humildade, vem a resignação diante dos fracassos e da vontade suprema. Você aceita. Não estou falando aqui de se submeter, de ser reprimido, não. Eu estou falando de ser humilde, de se resignar com aquilo que não é da sua governabilidade, com aquilo que você não pode mudar, né? A oração do amor exigente. Eu tenho que mudar as coisas que eu posso e aceitar as coisas que eu não posso modificar. Então, eu tenho que aceitar, eu tenho que me resignar diante dos fracassos e da vontade suprema. E aí, uma outra questão é enfrentar com fé os desafios. Porque a vida, gente, nos coloca desafios constantes, né? Essa pandemia, então, nos mostrou, nossa, quantos desafios, como que nós tivemos que nos reinventar nesse 1 ano e 3 meses, né, de pandemia. Então, assim, esses desafios estão aí. Então, vocês imaginam, nós já temos os desafios da nossa vida mesmo, né, de trabalho, de doenças, e ainda vem toda uma situação do país, toda uma pandemia. Então, são desafios que estão aí, todo dia para nós. Então, o que a gente precisa de fazer? Enfrentar com fé os desafios e transmitir com exemplo a sua crença no poder superior, né? Não adianta tentar, nós não conseguiremos ser pais perfeitos, né? Nós erramos muito, nós quase sempre erramos sem querer, e isso por uma razão muito simples. Pais também somos gente. Nós somos gente. Princípio humanizador. Entender que só Deus é perfeito. Isso é fundamental para nós. E aí, a gente precisa de pensar numa outra coisa. Filho também é gente. Olha só essas figuras. Olha essa figura aqui. As crianças na coleira com a guia e o cachorro no carrinho. Aqui uma criança desnutrida e aqui um cachorro cheio de guloseimas, aqui um cachorrinho no ofurô. Eu não estou falando que é para a gente tratar animal mal, não é isso. Isso que eu estou querendo mostrar aqui é a inversão. É não tratar como gente a criança. É não tratar o filho, a filha, como gente. Essa que é o grande problema. Porque a gente precisa de tratar como gente todos, independe de sermos nossos filhos, né? Nós precisamos de ter um amor à criança, até para que essa situação, como dessa criança desnutrida, se resolva no mundo, né? Então, filhos também são gente. E aí a gente tem sempre que pensar, professor também é gente, a empregada da sua casa também é gente, o seu chefe também é gente, os seus subordinados também é gente. Somos gente. Portanto, com coisas boas e coisas não tão boas. Bom, os pais devem buscar o equilíbrio entre o julgamento e o ensinamento. Olha, esse pai não está conseguindo ensinar ao filho, porque em vez de ensinar, o que ele fez? Ele começa a berrar. O que o filho está fazendo? Berrando tanto quanto ele. Então, o que acontece? Eles nem se ouvem, não tem um ensinamento, né? Teve, assim, um julgamento com uma atitude não a melhor atitude. Então, os pais precisam de ter esse equilíbrio entre o julgamento e o ensinamento. Você precisa de estar nesse processo de ensinar, de mostrar, né? De exercer a sua autoridade com amor e alegria. Na medida do possível, né, gente? Como nós somos gente, a gente supera. Tem momento que a gente não consegue fazer nem com bom humor, nem com alegria.
né? Mas o que é mais importante é nós termos a crítica desse comportamento, é nós estarmos conscientes da hora que a gente extrapolou, é a gente precisar de perceber o momento que a gente precisa de recuar, que nós precisamos de pedir desculpas. Quando eu vejo o outro como gente, o filho como gente, eu acabo desenvolvendo um conceito que eu considero extremamente importante, que é a alteridade, que é ver o outro como um legítimo outro. Porque na hora que eu estou fazendo isso, eu vou ter uma relação de respeito e eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Igual que está aí na figura do pai com o filho. E a gente precisa de acompanhar a vida diária dos filhos, né? Estar no dia a dia, acompanhando, vivendo o dia a dia dos filhos, conhecendo os amigos dos filhos, trazendo esses amigos para dentro de casa, respeitando esses amigos e conhecendo, e conversando, e fazendo troca. Isso é realmente uma coisa muito boa, né? Então, Dona Mara Menezes termina no livro que o Tiago até mostrou, que no nosso livro de prevenção, nessa parte do segundo princípio, com essa fala, que eu achei muito, muito boa. Ser gente é ser filho, herdeiro do verdadeiro amor. Ser gente é não ser perfeito, mas desejar ser santo, errando, aprendendo, querendo acertar. É ter consciência da nossa humanidade. Numa frase, este é o princípio que resgata a nossa condição humana. Este é um princípio humanizador, né? Mara Menezes. E aí nós vamos chegar no nosso princípio ético. O nosso princípio ético desse mês é um princípio muito importante para o amor exigente. Todos são importantes, né? Esse é um sigilo especial, que é o quê? Manter sigilo em relação a conversas e segredos que lhe são confiados. O segundo princípio ético, ele vai, a partir de agora, vai ser sempre dividido em princípio ético institucional e princípio ético familiar. No princípio ético institucional, em relação a depoimentos e a identidade dos participantes. Isso é uma coisa que realmente tem que ser preservada. As coisas que surgirem aqui no chat, a gente não deve sair falando depois que o nosso encontro acabar. Nós temos que manter o sigilo. Tem gente que coloca coisas da sua vida privada, e nós temos que manter isso de uma forma sigilosa, né? Quando nós temos o curso presencial, que nós fazemos o grupo de partilha, que aí as falas são maiores, né? Nós sempre fazemos o sigilo da forma como está escrito aqui. Tudo que se ouve aqui, tudo que se vê aqui, e tudo que se diz aqui permanece aqui. Nós não podemos levar nada, exceto em situações de risco de vida, risco de morte, ou risco de alguma coisa de uma coisa grave, que não chegue a ponto da morte. Mas, assim, aí sim, aí tem que ser visto, aí tem que tomar alguma atitude. Mas, sendo as conversas, as partilhas, o sigilo, ele é muito fundamental. E o familiar é em relação a conversas e segredos que lhes são confiados. Esse também é aquela história, você vai falar, se contou para o pai, ele vai falar com a mãe, se ele avalia que isso precisa de ser dividido, isso precisa de ser dividido com a família,
ou se isso pode ficar como um segredo mesmo, está contando um segredo de uma paixão, está contando um segredo de algo que não vai interferir na vida de uma forma geral. Então, assim, os pais, ou quem recebeu, né, o segredo, quem ouviu o segredo e a conversa, vai avaliar, né, o que ele vai fazer com isso. Isso é muito importante. A dificuldade maior entre ética e a prática do amor exigente é entender a relação entre ambos. Gente, o amor exigente, ele não tem uma prática sem ética. Não é possível você viver o amor exigente e não respeitar o princípio ético do amor exigente. Tá? Então, é algo que está totalmente implicado, certo? Então, não se pode viver a proposta do amor exigente sem a ética, que também é proposta do amor exigente, tá certo? Então, o sigilo é o nosso segundo princípio e ele é fundamental. E por quê? Porque o sigilo vai trazer aqui a confiança. Quando eu estou num grupo que eu vou partilhar, que eu vou contar a minha história, que eu vou falar as minhas coisas, olha só, eu preciso saber que essa pessoa aqui vai estar me pegando e me ajudando a levantar. Eu preciso de saber que eu posso me jogar, quer dizer, eu posso falar sem medo. Eu posso colocar os conflitos que estão tendo na minha casa. Eu posso falar das minhas dúvidas em relação a ser mãe. Eu posso falar daquelas coisinhas que eu disse que não são tão boas que eu tenho. Né? Para isso, eu preciso da confiança. Para isso, eu preciso do sigilo. Certo? E aí? Como eu trato as conversas e os segredos que me são confiados? Para você, existe alguma diferença entre conversa e segredo? Então, é isso, né? Em relação aos princípios éticos. E aí eu trago aqui uma frase do padre Fábio de Mello, daquele livro Quem Me Roubou de Mim. Ao tomar posse de si mesmo, a pessoa torna-se livre para ser para o outro, né? Um movimento gera outro, de maneira que serei mais pessoa à medida que for mais livre. E mais livre à medida que for mais pessoa. Por quê? Porque eu vou estar confiando, eu vou estar respeitando, eu vou estar me considerando pessoa, eu vou estar me considerando gente, certo? E agora, gente, nós vamos para as perguntas. Por quê? Porque nós precisamos de pensar na meta. Vocês fizeram a meta da semana passada? Vocês pensaram naquelas questões que a Inês nos colocou? Pensaram nas raízes culturais? Pensaram coisas que você faz? Quer ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto, que é um exemplo muito simples. Fazer as refeições à mesa, que era um costume que às vezes tinha na sua família e que hoje você não faz mais. De repente, alguém aqui analisou e viu que precisa de resgatar esse costume. Encontros semanais na família. Também a mãe morreu, parou. Aí os irmãos são espalhados. Será que não precisa de fazer um resgate dessas coisas? Será que alguém analisou alguma coisa nesse sentido? Um comportamento. Será que você viu que a sua família é tão estourada e aí você analisou e viu que esse jeito que você achava que era de italiano, não necessariamente não é de italiano. A sua família pode ter uma doença, um problema, um transtorno que precisa de ser visto. Alguém pensou, alguém analisou as suas raízes e as raízes do outro? Analisou as suas marcas? Né? Então, e aí, para a próxima semana, nós também temos a meta. Só que nós queremos que a meta seja pensando nessas questões que estão aqui. Você se sente gente? Ou você se viu nessas
nesses tipos de pais que eu coloquei. Como você se sente ao perceber seu erro em relação ao seu papel de pai e mãe? O que você faz a esse respeito? Quando você pode levar o outro a não se sentir gente? E quando você pode levar o outro a se sentir gente? É isso que nós queremos que se reflita, porque essa é a proposta do curso, é nós estarmos refletindo que papel é esse que nós estamos desenvolvendo, o que nós estamos fazendo como pai e como mãe. Então, é isso. Então, paro aqui agora para as perguntas, não sei se tem colocações aí, Inês, Ana, ou Ruscaia, quem quiser estar colocando do que estava no chat, por favor. Bernadette, não sei se Clotilde está aí, Leni. Tem pergunta para você, Cristina. Você vai olhar no grupo lá? Você quer que a gente fale? Como é que você quer? Pode falar, eu estou abrindo agora. Uhum. Vamos lá, hein? Um minutinho, que eu me perdi aqui também. Alguém perguntou se pode ser os 3 tipos de pais juntos? Sim. Olha, perguntou. Alguém perguntou isso. Eu acho que o pai super-herói, ele está um pouco em todos, né? Porque ele é muito, assim, poderoso. Agora, vamos pensar aqui, um pai de aparência, ele pode ser um pai subserviente também. Pode, né? Um pai autossuficiente, ele pode ser um pai servidor, mas não é da mesma forma, porque o pai servidor, ele faz tudo ali servindo, se esquecendo como gente, mas é diferente do pai autossuficiente, que ele acha que o outro não é capaz. O pai servidor, ele é aquele daquela máxima também do amor exigente, como é que é? Sua exigência, como é que é? Seu amor sem exigência me humilha. Sua exigência sem amor me revolta. E seu amor exigente me engrandece. Então, o pai, a mãe subserviente, é aquela mãe sem exigência. É só amor. É aquela que, coitadinha do meu filho, eu vou fazer tudo por ele, porque coitadinho. O pai autossuficiente, não. Ele se acha o máximo. Tem uma prepotência aí, tem uma autovalorização muito grande. E um colocar o outro como incapaz. Tem uma diferença. Eu percebo assim, eu não sei se vocês podem estar colocando diferente de mim, porque eu considero o pai herói um pouco misturado em todos, mas o subserviente, o servidor e o autossuficiente, eu considero que tem uma diferença básica. O que mais? Muitas vezes, né, a gente acaba passeando nos papéis conforme a situação da vida da gente também, né? Também. Então, esse cuidado a gente tem que ver que, conforme a situação em que a gente está vivendo naquele momento, a gente acaba assumindo outros personagens, outros papéis como pai, como mãe, e conforme a situação e a realidade que a gente está vivendo. O importante é a gente buscar estar no presente, assumir a responsabilidade de pai e de mãe e ficar num papel realmente de comando, com equilíbrio,
sempre não tendendo para as extremidades, é sempre indo para o meio, para o equilíbrio, saindo desses papéis que acabam denegrindo a imagem da gente, cansando muito a gente como gente, né? Então, é esse cuidado que tem que tomar. Bom, tem uma observação aqui com relação aos animais, e é verdade, eu sabia que podia mexer assim com algumas pessoas. Eu não estou falando de tratar mal de animais, cada um vai cuidar dos seus animais da forma que acredita. O objetivo foi mostrar a diferença, o não tratar muitas vezes a criança, o seu filho, a sua filha, como gente, né? Foi mais nesse sentido que eu quis trazer aquelas fotos. Tem uma outra coisa, tem uma outra pergunta aqui. Ser gente seria a condição para justificar ou normalizar os erros? Ser gente significa eu aceitar que eu erro. Não é normalizar. Eu tenho responsabilidade sobre os meus erros. E eu preciso de reconhecer os meus erros. Não passa por justificar ou normalizar, e se me ver como um ser falho. Um ser falho, eu errei. Né? Eu errei e eu peço desculpas. Né? Vou tentar fazer melhor. Não significa que eu não vá tentar fazer melhor, não significa que eu não vá rever. Tá? Então, eu considero diferente, não é nem justificar, nem normalizar, é me aceitar sendo gente falha. Uma pessoa falha que tem coisas boas e coisas não tão boas. Que eu sou, às vezes, quando eu julgo o outro, apontando o dedo para ele, falando que ele fez coisas horríveis, e, de repente, eu sou capaz de fazer aquilo e até muito pior. Por quê? Porque somos falhos, né? Cristina, Cris, acrescentando, né? Aceitar que eu sou falho e aceitar que eu sou merecedor de coisas boas, de escolhas, como você disse, né? A pizza, eu posso escolher o que eu quero, o que eu gosto, eu mereço. Alto valor também, né? E essa questão do alto valor tem a ver com o que estão colocando aqui. Como fazer isso se o marido e os filhos não respeitam seus limites? Quando já é uma exigência ser uma supermãe. Somos nós que nos colocamos nesse lugar. Somos nós que vamos colocar limite. Somos nós que podemos mudar a nós mesmos. Ninguém vai mudar marido, ninguém vai mudar esposa, ninguém vai mudar filho. Nós podemos mudar a nós, podemos fazer isso que a Inês estava falando, da autovalorização. Eu posso simplesmente falar que, dando o exemplo do sabor da pizza, eu quero esse sabor, isso eu não vou fazer. Vai ser difícil? Vai. Por isso a meta é importante. Por isso é importante você pensar na meta e ver os pequenos passos que você pode dar. Por isso que a meta é o grande salto, foi a grande ideia no Amor Exigente, que ela vai fazendo, ela vai nos propondo metas pequenas, metas do tamanho das nossas pernas, e que a gente possa ir fazendo até que a gente chegue em atitudes mais firmes, maiores, de mais impacto, tá? Mas isso vamos deixar para os próximos princípios. Agora é você saber que é você que muda. Somos nós, gente, somos nós que mudamos. Quem se anula somos nós. Quando eu me separei, eu fui ao supermercado pela primeira vez, eu levei um susto, porque eu não sabia o que eu estava pegando na prateleira. Era eu que gostava daquilo ou era o ex-marido? Eu saí tão frustrada, tão assim assustada com o que eu fiz comigo, como eu me perdi, como eu não me dei conta de que
nem a compra de supermercado. Eu não sabia o que era meu e o que era do outro. Então, quem vai mudar essas coisas? Somos nós, né? Quem permite que o outro avance? Somos nós. Quem tem que tampar o buraco para que a água não passe? Nós. O outro não vai tampar a água, não vai tampar o buraco por você. Eu posso parar de compartilhar sua tela aqui? Pode. Pronto, assim o pessoal vê vocês. É porque as perguntas ficaram, né, que era para as pessoas estarem vendo. Até qual idade que os pais devem procurar conhecer os amigos dos filhos? Isso cabe para um jovem de 16, de 17 anos? Para mim, cabe. Não tem isso de filho ir dormir na casa com os amigos? Vai dormir na sua casa também. Não vai dar para você conhecer todo mundo. Vai dar para conhecer alguns. Mas você vai conhecer, vai ter mais ou menos uma ideia. Né? A gente não tem um controle de tudo isso. Mas é bom conhecer. Né? Eu acho possível. Não há inversão de valores em cuidar bem dos animais? Tá. Choca muitos quando um animal possui todos os cuidados, plano de saúde. Sim, mas aí é um direito de cada um querer cuidar assim. O que eu quis foi chamar a atenção para a inversão mesmo, né? Eu não sei, faltou alguma aqui? Tem mais alguma pergunta? Cris, tem algumas no chat aqui, mas o WhatsApp... não sei Tem se uma vocês... aqui, ó. Deixa eu Minha ver. mãe é muito servidora, foi assim comigo, e está sendo assim com meus filhos, de 8 a 10 anos. Já falei várias vezes que eles precisam fazer tudo o que eles já têm capacidade de fazer, mas ela não deixa. Então, ela fala, se eu não fizer o prato deles, eles não comem verduras, só vão comer porcaria. Como eu devo raciocinar sobre essa questão de que os meninos só vão comer porcaria se algum adulto não fizer o prato deles? Esse é um dos exemplos. É verdade, assim, é um problema, vó, né? Eu sou vó, a minha neta mora aqui comigo e a gente precisa de viver o amor exigente até aí, né? Seria bem interessante se a sua mãe visse, né, um pouco do amor exigente, quando os vídeos estiverem disponíveis, ela, né, seria interessante que ela escutasse também, porque os filhos vão comer porcaria porque nós oferecemos. Quando a gente come porcaria? Quando nós compramos. Se nós não comprarmos, como é que vai comer? Se nós sentarmos à mesa e a comida estiver na mesa e as pessoas estiverem se servindo, vai comer o que está ali. Se não come o que está ali e você dá outra coisa para substituir, sendo porcaria essas coisas, realmente você não está estimulando que os seus filhos comam a alimentação correta, né? Então, isso é uma atitude nossa. Nós é que precisamos de colocar esses limites da refeição, de cada um servir o seu, de você conversar com a sua mãe, de você tentar colocar para ela que você quer fazer do seu jeito. Agora, realmente é muito complicado quando vivem adultos e não falam a mesma coisa. Esse é um dos problemas que a gente sabe das pessoas que procuram o amor exigente. É ela não ter em casa pessoas que falem a mesma língua, né? Então, isso acaba sendo um problema muito grande, porque a pessoa fica muito só. Ela precisa de ir, aos poucos, tentando conseguir parceiros para essa situação, para essa nova forma de tentar viver e tentar fazer o melhor para os filhos.
De alguma maneira, estamos colocando a nossa percepção de como devem ser as coisas. Não existem e pais coitadinhos, mães autossuficientes e pais coitadinhos? Sim, tem. Lógico que tem. Tem mulheres que tratam os seus companheiros como os filhos, como filho e filho coitadinho mesmo, né? Que tem que servir, que tem que fazer, que tem que estar ali totalmente pronta e que a sua vida perde o rumo, né? Vive só em função do marido. Com certeza. Tem gente que vive em função do marido, né? Isso é verdade. Eu não sei se eu li tudo da questão, deixa eu ver aqui. Porque a mãe é coitadinha e o pai é autossuficiente? Não. A mãe, ela faz... É porque a mãe faz mais isso, né? Pelo menos na minha prática, eu vejo mais a mãe nesse papel de coitadinho. Mas tem pai também. Tem pai que tem essa postura de coitadinho, meu filho não é capaz de fazer, coitadinho, eu vou levar, eu vou buscar. Lógico que tem pai. Eu acho que tem mais mãe, porque as mães, elas têm uma postura mais proativa na educação dos filhos. Hoje isso está mudando, os pais estão participando muito mais, mas existem pais que tratam o outro como coitadinho, existe mãe autossuficiente, existe mãe de aparência, existe todos os dois, com certeza, isso não é uma coisa de um gênero só, é para todo mundo. Como promover a mudança com relação ao meu comportamento de ceder sempre? Frequenta o amor exigente. Leiam o nosso material, assistam os vídeos, porque realmente isso é um exercício, tá? Você hoje consegue, amanhã você não consegue. Vai fazendo metas. Essa semana, até a próxima reunião, como eu sou gente, eu não vou ceder em relação a uma coisinha, sei lá, em relação a arrumar a cama, não vou arrumar a cama dos meus filhos, sei lá, alguma coisa assim, você que vai saber. Vai fazendo coisinhas pequenininhas, né? E ver se você consegue. E aí vai. Mas aproveita, assiste... os nossos vão estar disponíveis daqui a pouco, mas existem outros no YouTube, com todos os princípios, né, a formação, que você é só você acessar, Amor Exigente Prevenção, que vem, entrar no amorexigente.org.br e assinar a revista, comprar o livro, essas coisas vão ajudar bastante. E é um exercício diário, tá, gente? Não é porque nós estamos no amor exigente que a nossa vida é maravilhosa e a gente não escorrega, tá? Porque seria uma grande mentira se eu falasse isso. E quando se percebe que o amigo do filho não é boa companhia e induz a bebida? Bom, essa é uma questão que está aí, né? Às vezes também você está achando que seu filho, a sua filha é aquela que vai, né, na onda do outro. Necessariamente não é assim, necessariamente pode parecer assim, certo? Agora, nós não vamos ter controle disso. Você vai ter controle disso na sua casa, você vai ter controle disso em festas que você estiver junto. Fora isso, você não vai ter. Você vai ter controle disso quando você permite que ele saia e ele retorne e você vai encontrá-lo para ver em que estado ele chegou. Né? Numa boa, sem maiores controles. Só para cumprimentar, para falar boa noite, se é um filho, uma filha que está na idade de chegar mais tarde, né? Ou porque foi com alguém, ou era uma situação especial.
Então, assim, a gente não tem muito controle disso. Você pode ponderar, né? A questão da bebida quando você cede. Porque na nossa sociedade ela é uma droga lícita e muito cultuada, né? Diga-se de passagem. Essa é uma raiz cultural, por exemplo, para quem é católico. Se você que é católica, o que se faz nas festas de batismo? Batizou a criança, vai para casa no almoço, o que tem? Muita bebida. No aniversário, muita bebida. E aí, será que não está precisando de mudar essa prática, diminuir isso ou não ter? Então, cada família vai achar qual é a sua melhor opção, né? Uma das minhas mudanças foi parar de passar a roupa de meu filho. Muito boa mudança. Quando vejo passar roupa, fico com o coração na mão, porém não voltei atrás. Estou certa de manter essa mudança. Já é um adulto, com certeza. Eu fiz a opção, não passo, e se quiser sair amarrotada, vai com Deus. Tá? É uma opção, porque quando eu falo da coisa de passar, para que passar? Está na moda andar assim, então vai com Deus. E são essas coisas que parecem bobas, que parecem pequenas, que vai fazendo o nosso diferencial, né? A pessoa que da bebida está perguntando, o filho questionou, será que eu sou uma boa companhia? E é verdade, né? É uma verdade. O seu filho foi sábio, né? Ele te mostra que é uma coisa que está aí na vida e que nós não temos controle. Se tivéssemos controle para essas coisas ruins, né? Seria muito bom. O curso é para a gente trabalhar a prevenção para que coisas ruins não aconteçam, mas é para nos ajudar a estar mais atento, a estarmos mais firmes, a colocarmos limite, a resgatar nossa autoridade, a nos descobrirmos gente, por aí afora, tá? Então, é essa a proposta do Amor Exigente, de tentarmos fazer melhor, mais consciente do nosso papel. Respondi tudo, gente? Sim. Então, agora a gente podia colocar a música? Ou dá tempo? Sim. Então, vamos lá, Tiago. Tem uma musiquinha. E depois a oração. É chegada a hora de se iluminar. Tudo nessa história tem a ver com amar. Cada um de nós leva um brilho infinito. Tente encontrar se tiver escondido. E não precisa ir tão longe para brilhar. O seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado e veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem. É bom brilhar. Yeah, yeah, yeah. A sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. A sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo.
chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver numa boa, nos respeitar e perceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a terra brilhar. Acenda a sua luz, a sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Acenda a sua luz, a sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Acenda a sua luz, a sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Eu vejo a sua luz. É isso. Agora vamos para a nossa oração. Gostaram da música? Escolhida com carinho para todos. Oração, Tiago. Vamos lá? Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao ao seu, seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. Parabéns, isso aí, meninas, muito Boa bem, noite. parabéns, obrigada. E aí contamos com vocês semana que vem, gente. Semana que vem estaremos com o nosso terceiro princípio. Boa noite a todos. Boa Abre lá, noite. Tiago, para todo mundo manifestar. Falar um tchau, Tchau, fazer boa noite. baguncinha. Vou abrir aqui. Baguncinha. Pessoal, até a próxima quarta-feira, com o mesmo link. A gente sempre manda um lembrete, né, para vocês também acessarem por ele, que fica mais fácil. Muita gente perguntando das gravações. Em breve nós vamos disponibilizar, fiquem tranquilos, tá bom? Em breve os slides e as gravações. Agora eu vou liberar aqui o microfone de todos vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Foi muito bom. Muito bom. Gracias A todas, a todos. Gracias.